Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber e hoje vai ser mais um vídeo sobre o Raspberry Pi. Exatamente, mais um vídeo na qual nós vamos mostrar como que você pode fazer uma aplicação utilizando esse microcomputador. Então, nesse vídeo específico, nós vamos mostrar como que você pode instalar Octoprint nesse Raspberry Pi para poder gerenciar sua impressora 3D. Antes que você vai me perguntar, Alan, por que eu vou querer instalar esse sistema para gerenciar minha impressora 3D? E a resposta é simples. Você pode gerenciar essa tua impressora em qualquer lugar que você quiser. Você pode gerenciar em qualquer lugar na sua rede, ou você pode colocar para imprimir um aplicativo fora da sua rede. Então, você pode utilizar o Cura ou qualquer outro sistema que você quiser para gerar os files da tua impressora 3D. E assim, através da internet, você pode iniciar a impressão, você pode pre-warm-up. Além do mais, você pode sempre conectar um webcam para conseguir acompanhar todas as etapas, criar time-lapse e assim por diante. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar esse like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar como que nós podemos fazer essa instalação, nós vamos entrar um pouco no contexto. Então, primeira coisa que você vai ter que ter um Raspberry Pi. Nesse caso, é o Raspberry Pi 5, mas na minha impressora física, eu estou com o Raspberry Pi 3, e você não precisa ser um Raspberry Pi muito novo, até um Raspberry Pi Pico funciona, porque você só precisa gerenciar essa impressora, e esse Raspberry Pi não vai utilizar muita potência. Lógico, se você quiser fazer um time-lapse ou outra coisa, vai utilizar um pouco mais de potência do seu Raspberry Pi, mas não vai chegar no limite. Então você não precisa investir muito no Raspberry Pi caro. Outra coisa que é interessante você ter para rodar na sua impressora 3D seria uma webcam. No meu caso, eu imprimi esse bracket na qual eu posso acoplar essa minha webcam no final da minha impressora e assim eu posso acompanhar o que está acontecendo. Essa webcam é uma 720p, não precisa ser maior, a não ser que você queira uma qualidade bem superior, porém eu acredito que na distância, no que eu quero acompanhar, essa impressora, ou pelo menos esse webcam, seria o suficiente. Outra coisa que nós vamos ter que ter seria um cartão de memória e uma fonte para o teu Raspberry Pi. Você poderia fazer algumas adaptações utilizando a própria fonte da sua impressora 3D? Sim, você poderia, porém você pode também utilizar uma fonte externa e conectar quando você queira. Outras coisas que você pode fazer, você pode configurar para que ela ligue e desligue através do Raspberry Pi, porém eu não quis chegar muito nessa etapa, porque é um pouco mais complicado, você vai ter que configurar um pouco de portas e assim por diante. Mesmo assim, esses são os equipamentos necessários. Lógico, você vai ter que ter uma impressora 3D, caso contrário, você não vai ter que configurar ou não vai conseguir configurar nenhuma impressora. Então, por que eu quis montar esse vídeo? Basicamente, eu tenho uma impressora 3D já faz bastante tempo. Se vocês olharem na tela, esse seria o modelo da minha impressora 3D, na qual seria a Creality And3. E foi mais ou menos em 2018 e 2019 que eu comprei, um pouco antes do Covid, e eu comprei justamente porque eu gosto de criar coisas diferentes. Eu gosto de poder comprar um dispositivo e se ele quebrar posso imprimir uma peça de reposição. Ou eu posso fazer algumas adaptações, tais como essa que está ali atrás. Eu vou tentar colocar uma foto. O que eu comprei inicialmente seria um bracket. E eu falei, não está resistente o suficiente, então eu vou criar uma espécie de suporte para garantir que ele vai aguentar o peso. E não queria trocar de bracket por causa que eu já tinha instalado, então foi muito mais fácil eu simplesmente imprimir esse suporte. Outra coisa, às vezes eu quero imprimir uma proteção para algum equipamento, ou eu quero acoplar esse equipamento na parede, então através de um CAD eu posso montar o que eu quero imprimir e depois imprimir em alguns minutos. Lógico, vai demorar um pouco mais que alguns minutos para imprimir uma peça, porque a impressora 3D é um pouco lenta comparado a uma moldagem, que vai ser questão de segundos. Porém, mesmo assim, você tem a possibilidade de imprimir qualquer coisa que você quiser, do modo que você quiser e do formato que você quiser. Eu quis montar esse vídeo porque a pergunta é interessante ter uma impressora 3D? É interessante. Mas mais interessante que só ter uma impressora 3D é poder controlar em qualquer lugar que você quiser. Então desse jeito você pode ligar a tua impressora, você pode desligar a tua impressora, você pode fazer muitos gerenciamentos diretamente da sua rede. Então você não precisa estar fisicamente na impressora, você não precisa setar essa impressora e assim por diante.
Por isso mesmo que vem o Octoprint. Então, se vocês virem aqui na minha tela, aqui seria o Octoprint, na qual a ideia desse programa é para uma web interface para a sua impressora 3D, na qual você pode ter o controle totalmente remoto, você tem várias extensões com compatibilidades, ele é totalmente gratuito, seria o open source, e você tem muitas outras opções de controlar a temperatura, você pode ver o que está acontecendo, você pode transferir files e assim por diante. Então, tendo isso em mente, esse sistema que nós iremos instalar, e nós vamos utilizar nosso Raspberry Pi para isso. Então, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa seria pegar o nosso cartão-memória, e esse cartão-memória nós temos que inserir no nosso computador para instalar a configuração requerida. Uma vez inserido esse cartão de memória no nosso computador, o que nós precisamos fazer é abrir o próprio Raspberry Pi Installer, porque nele está a versão Raspberry Pi. Se por acaso você tivesse rodado uma versão anterior, você teria que fazer várias etapas, tais como você formatar seu SD, você copiar todos os arquivos, criar um arquivo específico para ter o controle do Wi-Fi, ou pelo menos ter o controle do SSH e assim por diante. Já com esse controlador do Raspberry Pi é muito mais fácil. Então, se vocês virem aqui na tela, nós vamos estar utilizando o Raspberry Pi Installer, o Image. No meu caso, eu não vou estar utilizando o Raspberry Pi 5 porque seria overkill para que eu preciso. O Raspberry Pi 3 ou até um Raspberry Pi Pico 2W funcionaria de modo eficiente. Então, por isso mesmo, eu utilizo o meu Raspberry Pi 3 por anos e não tenho problema nenhum, não tenho delays, não tem muito problema. A única coisa que eu fiz específico para minha impressora 3D seria adicionar um Bit Touch. Então significa que ele faz a calibração automática, ao invés de eu ter que colocar o papel e ficar verificando isso. Então, mesmo assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos decidir qual que é o dispositivo que nós vamos estar utilizando. Então, eu vou vir aqui e, como eu falei, eu estou utilizando o Raspberry Pi 3. Então, vou selecionar esse Raspberry Pi 3, vou vir em Choose OS, daí eu posso vir aqui e colocar Order Specific Propose iOS, então ele vai ser iOS específico. Se você ver aqui, ele já fala 3D Print Option. Vou clicar aqui e vou selecionar a opção de impressora 3D. Cliquei aqui, agora tem vários tipos de programas que você pode gerenciar a sua impressora 3D, porém o que eu mais gosto de usar seria esse Octoprint, por isso mesmo que eu estou querendo instalar ou mostrar como você pode fazer essa instalação. Então eu posso clicar aqui no Octoprint e ele fala qual das versões, a Newcomb Stack ou a opção estável. Eu sugiro você rodar a opção estável, porque a outra pode ser que esteja em desenvolvimento e outras coisas, então não vale muito a pena. Após isso, vou colocar para escolher meu storage. Eu coloquei um cartão de 32 GB, você pode ser até menos, porque não vai precisar muito espaço, mas 32 GB seria o suficiente para a maior parte das aplicações. Assim, nós podemos colocar Next, e ele vai pedir para você editar as configurações iniciais. Para você editar, você vem aqui em editar e agora nós vamos fazer a configuração. Primeira coisa, nós temos que colocar o nome desse device. Eu deixei como Raspberry Pi, você pode colocar como Octoprint, você pode colocar como 3D Print e assim por diante, porque essa vai ser o nome do seu dispositivo quando você quiser acessar através da internet. Após isso, nós vamos ter que setar o nosso usuário e nossa senha. Eu já setei aqui meu usuário Sauber e minha senha. E agora nós temos nosso Wi-Fi. No meu caso, eu estou utilizando esse Wi-Fi chamado Home 13 e aqui seria minha senha. Você tem que fazer essa configuração específica para, no teu caso, então você vai colocar o nome do Wi-Fi aqui e sua senha. Outra coisa, nós vamos vir aqui em Service e nós vamos deixar ativada essa opção de SSH e vamos colocar autenticação através de senha. Então, uma vez que nós fizemos essa configuração, nós podemos vir aqui em salvar e nós podemos colocar sim, eu quero instalar. E clico de volta, sim, eu quero instalar. Agora que vem aquela opção que vai demorar um pouquinho mais tempo, na qual ele vai fazer o flash e vai instalar todas as configurações no meu Raspberry Pi. Isso pode demorar alguns minutinhos até ele terminar de fazer esse flash no meu SSD. E após isso, daí sim, nós podemos tirar o nosso cartão de memória, nós podemos vir inserir no nosso Raspberry Pi. Se vocês virem aqui, eu insiro no meu Raspberry Pi. E na outra porta, eu vou inserir USB para conectar na minha impressora 3D. Assim, desse jeito, você vai poder iniciar esse Raspberry Pi, ele vai dar alguns minutinhos até fazer a pré-configuração, conectar na rede, e após conectar na rede, nós vamos poder
seguir a próxima etapa. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar esse Raspberry Pi na minha impressora 3D para eu poder começar a fazer essa configuração inicial. Então, após alguns minutos esperando nosso Raspberry Pi iniciar, agora nós temos essa página na qual ele fala bem-vindo ao nosso Octoprint. E agora nós podemos começar a fazer nossa instalação. Primeira coisa, ele vai falar Welcome. Nós podemos vir aqui e colocar Next. Se por acaso você fez backup do seu Octoprint anterior, você pode restaurar, mas porque nós estamos iniciando do zero e possivelmente você não tem um Octoprint, então nós vamos colocar Next. No meu caso, vou colocar Cyberlab e minha senha e vou colocar Create an Account. Agora nós acabamos de criar nosso usuário Cyberlab, nós podemos vir aqui e colocar Next. Agora nós vamos checar ou configurar o padrão de configurações. Então, agora nós podemos configurar que a cada 15 minutos ele vai verificar algum status na internet ou na rede. Nós podemos pré-configurar o nosso DNS ou outras coisas. No meu caso, vou deixar o do Cloudflare, que seria 1.1.1.1. Nós podemos colocar Test Host Port. Ele fala, está funcionando na internet, então é exatamente isso que nós queremos. E agora aqui no final, nós podemos definir se nós queremos que ative o check da conectividade ou não. Vou deixar ativado, porque normalmente vai ter acesso à internet esse computador. E agora ele vai perguntar se eu quero mandar informações para o Octoprint para melhorar a perspectiva. Vou colocar ativar. Eu sei que vai ser Anonymous, então pelo menos eu tento ajudar esse sistema a melhorar. Vou colocar Next. Ele pergunta se por acaso eu quero configurar um sistema de blacklist. No meu caso eu vou colocar não, porque pode ser que eu erre a senha mais algumas vezes e eu só vou estar utilizando local na minha rede. Se por acaso eu quiser utilizar externamente, eu vou utilizar uma VPN, então não tem a necessidade de começar a bloquear a IP address nesse caso. Então vou colocar Next, e agora ele fala se por acaso eu tenho uma webcam conectada e se eu quero fazer o stream. Então vou colocar Test, e agora aqui estaria a minha webcam. O motivo que ele aparece tremendo porque ela está em cima de uma secadora e a secadora está funcionando agora. E eu esqueci de desligar antes de colocar para gravar esse vídeo. Então por isso que ele aparece tremendinho. Vou colocar Close. E vou testar. E agora ele deu um snapshot. Então ele deu uma foto e eu sei que está funcionando. Agora vou colocar Next. E ele fala qual que seria o perfil da impressora. Eu posso deixar essa opção como Generic. Porém eu posso definir o tamanho da minha impressora. Aqui eu vou deixar retangular. Ele normalmente a origem vai ser no lado esquerdo. E aqui os tamanhos que eu quiser. Eu acredito que ele vai ser um pouco maior o tamanho da Creality. Vamos ver. Sim, 220 por 220 por 250. Então vou vir aqui e colocar 220, 220, 250. Então isso seria o maior que eu posso imprimir. Se por acaso eu colocar uma impressora, um arquivo desse tamanho, vai imprimir. Maior que isso ele vai falar que tem algum erro. E agora eu vou vir aqui na parte Access, aqui seria as velocidades máximas que eu teria, e aqui seria o nozzle que eu estou utilizando. No meu caso estou utilizando 0.4, então sem problema nenhum, e só tenho uma impressão, um extruder. Não adianta eu colocar mais, porque não vai fazer diferença nenhuma. Então vou colocar Next. Agora ele fala que eu devo aceitar essas informações. Ele fala, please read it, para a sua impressora ficar segura, então você não deve colocar para imprimir unattended, por isso mesmo que nós temos nosso webcam. Você não deveria expor esse sistema pela internet, a não ser que você saiba o que está fazendo, então eu entendo. E tem alguns suportes para os desenvolvedores, então ele vai mandar algumas informações unânimes por causa que eu permiti isso. Então eu vou colocar aqui e Finish. Agora ele vai pedir para eu reload, eu vou colocar reload e vou esperar alguns minutinhos. Tentar colocar conectar, e agora ele vai tentar conectar na minha impressora. O que significa? Aqui ele vai aparecer as minhas temperaturas daqui a pouco. E perfeito. Agora eu tenho a temperatura da minha ferramenta e a temperatura da minha mesa. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar a temperatura. Então vamos supor que eu quero setar para ABS ou para PLA. Eu posso colocar aqui e ele vai começar a esquentar minha ferramenta automaticamente. Então nós vamos vir aqui e colocar off. E a mesma coisa eu posso fazer com a minha bed. Eu posso vir aqui e colocar com PLA, e ele vai começar a esquentar. E se eu quiser colocar off, ele vai simplesmente parar. Se eu vir aqui na parte de controle, eu posso colocar para minha impressora e para o meu home.
então ele vai mexer automaticamente, ou eu posso colocar para o meu home. Ou também eu posso mexer do jeito que eu quiser. Então agora a impressora está funcionando e eu vou colocar para ela mexer um pouco mais para cá. E ela está mexendo mais para cá, eu posso ir mais para trás, posso ir para cima ou posso ir para baixo. Se eu quiser fazer multiplicações maiores, eu posso apertar para vezes 100, vezes 10 ou vezes 1. Outra coisa que é interessante, eu posso vir agora no meu G-Code e quando eu estiver imprimindo, ele vai aparecer as opções ou pelo menos as configurações iniciais. Aqui no terminal seria o que ele estaria acontecendo, porque eu citei algumas instâncias, ele está aparecendo. E aqui, lógico, eu posso gravar o meu timelapse. Se eu colocar on, eu posso definir onde seria a posição que eu quero. Então, vamos supor que eu coloco por si. Toda vez que ele mudar o layer, ele vai ir para o canto, vai parar, tirar uma foto, voltar e assim, desse jeito, eu vou ter todas as minhas etapas. Lógico, isso vai demorar um pouco mais para a impressora terminar de fazer a impressão, então você tem que definir se realmente vale a pena e se você vai usar isso ou não. Outra coisa, se a gente vem aqui na parte de configurações, nós podemos ver todas as configurações que nós temos. As mesmas coisas que nós fizemos configurações iniciais, nós podemos continuar fazendo as configurações, tais como configurações terminais, nós podemos definir algumas configurações para pause, G-Code e outras coisas. Confira o modelo específico da sua impressora antes que você começar a colocar essas informações, porque de impressora para impressora vai mudar um pouco. Nós podemos vir aqui na parte de Fixture, Webcam para fazer o time-lapse. Uma coisa que é interessante, nós podemos vir aqui na parte Plug Manager. E aqui teria uma lista de todos os plugs que você pode fazer. Então, se por acaso você quiser utilizar Track, Backup Restore, Classic Webcam, Event Manager e outras coisas, você simplesmente pode escolher qual dos aplicativos que você quer, você pode selecionar e você pode instalar esses aplicativos, o que vai você poder ter uma impressora um pouquinho mais customizada. Outra coisa, nós podemos vir aqui em Backup, nós podemos fazer o backup dessas informações do jeito que você configurou. Assim, se por acaso o cartão de memória falhar, ou se você quiser modificar a tua impressora ou teu Raspberry Pi para um outro Raspberry Pi, você continua tendo todas essas comunicações, todos esses arquivos. Uma coisa agora que nós podemos fazer, nós podemos abrir o Cura, fazer a configuração do nosso G-Code e nós podemos simplesmente arrastar para a seção. Uma vez que nós arrastamos para essa seção, nós podemos colocar imprimir e daí a impressora vai começar. Se lembre, você continua podendo acompanhar todas as informações que estão acontecendo nesse momento com essa impressora e você consegue configurar do mesmo jeito que você gostaria ou tivesse localmente na sua impressora. Então, galera, desse jeito nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo e acharem interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!